Estamos de volta aqui com o Nitro Talk e hoje com o Nitro Trio aqui, com uma seleção de músicas pra gente aqui nas aberturas e nos fechamentos dos blocos. O telefone para contato com a banda está aparecendo aí no seu vídeo e eles tocam de tudo, vários estilos, eles são muito competentes. Bem, essa semana foi histórica para a África e mais especificamente para a Líbia. Depois de quase 6 meses de revolução, os rebeldes conquistaram o país todo, chegando a Trípoli, a capital. Trípoli, que é exatamente onde ficava a fortaleza do ditador Muammar Gaddafi. Aliás, o nome dele é falado no Ocidente de duas maneiras, Gaddafi e Kadhafi. Mas eu escutei um líbio falando na televisão e eles falam Gaddafi. Bom, aqui com a gente o pesquisador Marcos Henrique da Unisal. Marcos, quem diria que aquele cidadão lá na Tunísia que colocou fogo em si mesmo fosse pôr fogo na história, né? Muammar al-Aziz, ele era um jovem formado em informática que não tinha oportunidade de emprego. E ele, como forma de se rebelar, acabou botando fogo no seu corpo. Esse fato sensibilizou milhões de jovens pelo mundo árabe, que também estão na mesma situação. A partir daí, começou uma série de movimentos, que começa pela Tunísia, com a derrubada do ditador Ben Ali, que já estava há 23 anos no poder, e depois continua no Egito, com a derrubada de Hosni Mubarak, passa para o Líbano, passa pela Jordânia, pela Síria, pelo Bahrein, e agora, dá mais pela Líbia, agora com a queda de Muammar al-Gaddafi. Essa luta, ela tem os rebeldes líbios, eles têm a ajuda da OTAN e dos Estados Unidos. Mas, ao contrário do que possa parecer, os árabes, eles não estão procurando uma identidade islâmica, mas sim os mesmos direitos dos jovens ocidentais, que é o direito de consumir, o direito de progredir, o direito de prosperidade. A liberdade, ela mais do que um sistema de governo, hoje ela é um valor que é perseguido por todas as sociedades e um direito a ser conquistado. Marcos, inclusive a gente tinha aquela visão estereotipada do Oriente, aqueles caras de turbantes, de roupas, né, longas, eu não sei como é que chama aquilo, e assim, e tinha uma visão assim de que parecia que era assim uma civilização mais atrasada e tal, mas na verdade, de acordo com a sua última fala, foi a moçada, a molecada lá que está ligada na internet, que tem seus telefones celulares e tal, que está fazendo esse movimento. Quer dizer, é uma civilização tão moderna quanto as nossas, né? Perfeitamente. São jovens iguais a nós, profissionais que querem, liberais, jovens recém-formados que estão sem oportunidade, mergulhados nessa corrupção, dessas ditaduras de 30, 40 anos. E eles estão buscando, igual o jovem ocidental, igual aqui o brasileiro, certo? Conquistar o seu espaço, o seu mundo, entendeu? Eles não têm nada não é um movimento islâmico, não é um movimento contra a civilização ocidental, pelo contrário, são jovens antenados, ligados no Facebook, ligados na internet, ligados no YouTube, que realmente procuraram se organizar e passaram a derrubar esses governos. A liberdade é um bem ansiado por todos os povos. E outra coisa, não parou por aí, né? Porque a gente vê que a gente está falando hoje e a situação na Síria está ponto de explosão também. Inclusive no programa da semana passada a gente comentou sobre isso, então a gente não vai repetir, mas a Síria vive também um momento histórico, né? Exatamente, a Síria deve ser o próximo governo a cair. E isso aí não vai parar por aí não, porque movimentos assim ainda existem no Marrocos, na Argélia, no Iêmen, e deve chegar ao Irã também, que é um país muito fechado, mas que não está conseguindo suportar a pressão desses movimentos por liberdade. Eu não vejo a hora de que isso aconteça, porque eu acho nojento aquelas teocracias como o Irã, especialmente, né? Bom, agora para você que vai sair de férias ou aproveitar um feriado prolongado, mais uma sugestão de viagem. E dessa vez é uma viagem aqui pertinho, no Vale mesmo, e dá para ir até de ônibus. Os professores Diego e Marcos vão sugerir a viagem de hoje. E aí, gente, volta 2 séculos no tempo, qual é o destino? Bom, o destino é Bananal, que é a última cidade de São Paulo fazendo divisa com o Rio de Janeiro, e de fato é um passeio pelo século XIX, pelas fazendas do Vale do Café, o centro da cidade que conserva ainda os aspectos desse áureo período de Bananal, que chegou até sua própria moeda. É muito interessante estar visitando Bananal. A gente está vendo umas fotos ali, né, uma fazenda incrivelmente preservada, né, porque ela deve ter construção de mais de 100 anos, né?
E, olha lá, fazendas lindas, né? E o que mais que a gente consegue ver nessa viagem, Marcos? Além da arquitetura das fazendas, lá o interior de uma casa, inclusive o mobiliário preservado, né? Exatamente. A famosa farmácia lá, né? Você tem móveis ricamente trabalhados, cristais, porcelanas. Você deve observar os aspectos presentes do século XIX. É realmente uma viagem ao passado. E também o centro de Bananal, que também consta muitos prédios e ferrovias que fizeram a riqueza dessa região do Vale do Paraíba no século XIX. Tá, o Diego, eu estou vendo as imagens ali, realmente lindas e vale a pena essa viagem. Para terminar, então, o que você fala desse roteiro? Não deixe de conhecer o Vale do Paraíba e quero agradecer a questão das fotos, a fotógrafa Jennifer Ramos, que faz um belo trabalho no Vale do Paraíba. Ah, super lindas as fotos. Obrigado, Jennifer, por ter cedido as imagens para a gente, né? Bem, vamos para as nossas dicas culturais dessa semana, começando pelo professor Marcos. E aí, Marcos, qual a sua dica cultural para quem está em casa assistindo a gente? A minha dica é o livro recentemente lançado pela jornalista Miriam Leitão, que ela é colunista do Globo, A Saga Brasileira e a Luta do Povo pela Sua Moeda. Ela relata o período inflacionário do Brasil, abrangendo o período final da ditadura até a implantação do Plano Real. É realmente uma viagem, né, ao nosso problema que nós tivemos aí nos anos 90, nos anos 80 e nos anos 90, e mostrando a luta que foi o povo brasileiro para poder conquistar essa estabilidade econômica que temos hoje. Ô Marcos, quem está nos assistindo agora, a molecada mais nova e tal, realmente o título é sensacional, porque foi uma saga para a gente conseguir conquistar essa moeda estável que é o real, né? Porque a gente lembra de vários planos econômicos, várias moedas e troca de notas enfim, foi uma saga realmente, né? Você faz um resumo rápido aí de algumas moedas, né? Exatamente. Quem viveu passou pelo Cruzado, o Cruzado Novo, depois o Cruzeiro Novo, depois a volta ao Cruzeiro Real e até a volta do Real, certo? Plano Verão, Plano Collor, Plano Blaster, certo? A inflação enorme, gigantesca, no começo dos anos 80, que chega a 80% ao mês, uma coisa inimaginável nos dias de hoje, certo? E quem viveu vai recordar esse momento. E para a juventude que nasceu depois dessa época, vai ter uma ideia do que sofreu o povo brasileiro até a gente conquistar esse clima de estabilidade econômica que vivemos hoje. Bom, a minha dica cultural é o show de Emiliano Castro, que é o lançamento do seu CD Canimambo. O show vai ser no Sesc de São José dos Campos, sábado agora, dia 3 de setembro. O músico Emiliano Castro lança seu primeiro CD, que tem influências da Espanha, da África e da América Latina. O Emiliano já trabalhou, por exemplo, com Ginga, Paulo Bellinati, Zizi Posse, Yamandu Costa, entre outros. Resumindo então, show de Emiliano Castro e banda no Sesc de São José dos Campos, dia 3, sábado que vem, às 8 da noite. E o ingresso custa R$12. Vamos ver mais um pouquinho dele tocando aí no palco. Bom, Diego, qual a sua dica cultural para essa semana? Bom, Kiko, a minha dica cultural é o portal valedoparaíba.com, que há 10 anos vem divulgando a nossa cultura, a nossa região, que tem o compromisso de levar a cultura regional para o mundo, mostrando o Vale do Paraíba para quem quiser conhecer através de suas páginas, como o Patrimônio Cultural, Nossa Terra, Nossa Gente, a Enciclopédia, que hoje é um trabalho desenvolvido por vários autores e colaboradores. Quem quiser estar participando também está aberto. Hoje à tarde eu dei uma navegada, né, no seu site, aí, é sensacional, www.valedoparaíba.com, tem vários tópicos, é um banco de dados fantástico. Ele foi criado pelo professor Sodero? Foi criado pelo professor Sodero, que é o administrador, o diretor, o idealizador, e quem contribui sempre e está sempre construindo a página. Eu aproveito aqui para mandar um abraço para ele foi meu professor no Instituto,
tenho excelentes recordações dele, um grande professor. E agora com essa feliz notícia de saber que ele foi o idealizador e o criador desse site que você deu como dica cultural. Além disso, além desses pontos que você falou, Diego, o que mais que tem ali no site? Então, o portal também tem a página de patrimônio, tem a agenda cultural, tem uma agenda no portal que divulga todos os eventos que estão ocorrendo no Vale do Paraíba como um todo, Fluminense, Mineiro e Paulista, quem quiser estar conhecendo também. O site Cidades da Região, que apresenta hoje 51 cidades do Vale. Um site aberto à pesquisa, contamos com a parte de folclore, artigos e estudos gerais sobre o Vale. Tá. E uma gama de pesquisadores trabalhando. Não, ele é muito interessante. Eu dei uma navegada hoje à tarde, ele tem realmente um denso material e sempre vocês estão atualizando ele, né? Assim, novos conteúdos, né? E notícias, trabalhando com as notícias da região. A todo dia temos lá o geral que está ocorrendo no Vale e meio ambiente também. Tá, sensacional. Bom, muito bem. Faça contato com a gente pelo e-mail kikuissa@hotmail.com e por nossa página do Facebook, que está no www.facebook.com/nitrotalk. Semana que vem tem mais, sempre aos domingos, 00:30, depois do Canal Livre. Esse foi o Nitrotalk de hoje, que teve a participação de Diego Almeida e Marcos Ronck e o Nitro Trio, capitaneado aí pelo Dinati, a quem eu agradeço por ter trazido os meninos aí. E muito obrigado e até semana que vem.